Se você é a pessoa que tem dificuldade para falar não, se você é a pessoa que não consegue se manter posicionado se algo te aperta, ou seja, se você toma uma decisão e aí essa decisão começa a te colocar numa sinuca de bico, onde você fica ali amarrado de alguma forma, onde as pessoas te comprimem e você cede a sua opinião simplesmente para que você não seja recusado por esse grupo. Se você tem dificuldades de se manter, ou se você simplesmente quer agradar os outros porque você tem medo de ser recusado, deixado de lado ou afastado de algo que é importante para você, esse vídeo é para você. Oi, eu sou o Evandro e eu tô aqui no YouTube fazendo um desafio de 90 dias, gravando um vídeo todo dia. Para que eu tô fazendo esse desafio? Simples, porque eu decidi que eu queria melhorar a minha comunicação, melhorar o meu posicionamento aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas eu decidi começar com o YouTube. Então eu me propus a fazer um desafio onde durante 90 dias eu gravo um vídeo todos os dias. E isso tem me ajudado muito a melhorar a forma como eu estou aparecendo aqui todos os dias para gravar um vídeo. É óbvio que tem dias que eu não gosto do que eu faço e tem dias que eu gosto muito dos vídeos que eu estou produzindo. Mas a constância de estar aqui todos os dias é o que de fato tem me dado motivo para me manter fazendo o que eu estou fazendo e melhorando a cada dia os vídeos que eu estou fazendo. E o vídeo de hoje eu quero falar com você, que acredite, eu já estive nesse lugar, a pessoa que não consegue falar não, a pessoa que não consegue decepcionar, que não consegue desagradar. E não é que eu estou 100% curado disso não. E quando eu falo curado é porque eu acho que de fato isso é alguma doença que a gente tem que aprender ao longo da nossa vida a resolver. Porque não é que todas as vezes que nós falamos não para as pessoas, nós estamos sendo pessoas ruins. E tá tudo bem nós falarmos sim para algumas coisas que nós não queremos fazer. Mas falar sim para tudo aquilo que vai nos prejudicar, ou falar sim porque a gente não consegue lidar com uma pressão externa, é algo que não faz bem para o nosso coração. Não faz bem para o nosso corpo e nem mesmo para a nossa mente. Então eu já tive em muitas situações na minha vida diante de um momento onde eu queria falar não para algo, seja para um compromisso, seja para uma tarefa, seja para algo que eu sabia que não ia agregar nada na minha vida, ou que não seria algo interessante, não iria agregar nada no meu trabalho, em dinheiro, em tempo, em experiência, nada. Mas eu, pela dificuldade de conseguir dizer um não, eu falava um sim. E aí eu tinha que fazer tudo aquilo que eu não gostava simplesmente porque eu não conseguia desagradar aquela pessoa. E isso me prejudicou durante muito tempo na minha vida, onde eu entrei em enrascadas porque eu não conseguia simplesmente desagradar. E é um processo, foi um processo na minha vida até entender que isso não é simplesmente um defeito, isso é o que eu achava que era uma qualidade, porque eu era considerado uma pessoa muito boa. As pessoas sempre diziam, nossa, como você é bonzinho. Eu achava isso super sensacional. Pô, eu sou bonzinho, caraca, então eu sou uma pessoa boa, eu gosto de ser uma pessoa boa. Quem é que gosta de ser uma pessoa ruim? Só que eu entendi que esse cara bonzinho que eu era prejudicava alguém que era muito importante, eu mesmo. Porque às vezes eu não tinha tempo para mim, porque eu estava atarefado com coisas para os outros. Eu não focava na minha vida porque eu estava muito mais preocupado em agradar os outros, para ser validado pelos outros. E aí a gente pode ir para uma discussão muito mais profunda aqui, psicológica, para entender o porquê que a gente faz esse tipo de coisa, mas de uma forma muito bem resumida, é simplesmente porque no passado você passou por algo na sua vida que fez com que se criasse dentro de você a necessidade de agradar o outro para ser validado e amado pelo outro. Assim você se sentia protegido e não esquecido e não deixado de lado. E essas confirmações na sua mente foram reforçadas a cada momento que você era exposto a uma situação onde você era confrontado em dizer sim ou dizer não, e você simplesmente dizia sim, porque essa era a coisa que o seu cérebro entendia como algo mais seguro. E quando nós dizíamos não para algo,
A nossa mente entende que se a gente diz não, a pessoa para a qual está ouvindo o nosso não vai gostar mais da gente, não vai querer a gente mais por perto, não vai nos acolher e a gente vai perder aquela amizade, aquela parceria, aquele espaço, enfim. Então, isso é algo que a gente cria na nossa mente, que no começo da nossa vida faz sentido, principalmente quando a gente está com os nossos pais, de não fazer coisa errada para os nossos pais nos reprovarem, colocar a gente de castigo. Então a gente aprende a andar na linha, fazer aquilo que eles querem, procurar agradá-los para a gente receber amor, receber presente, receber dinheiro, receber mais liberdade. E a gente pratica isso durante a nossa infância e depois replica isso na nossa vida adulta. Mas na vida adulta, se a gente segue os mesmos padrões, a gente acaba amarrado em situações onde nós queríamos porque queríamos dizer não, mas nós não conseguimos, porque o nosso padrão não é de desagradar. E eu fui essa pessoa durante muito tempo, e de pouco tempo para cá, eu aprendi algo muito importante. Falar não é algo muito difícil. E não é simplesmente começar a falar não que vai mudar o nosso processo interno. É ter clareza, primeiro, porque isso é ruim, e aqui eu já dei o motivo, por que é ruim sempre estar falando sim para as coisas que nós não queremos. Por que nós falamos sim para tudo? Por conta da necessidade de pertencimento a algum espaço ou às pessoas, pela necessidade de não desagradar, para não ser deixado de lado, para não ser castigado, ser punido. E como é que a gente faz com que esse processo na nossa vida mude? Isso durante muito tempo era um questionamento que eu tinha e eu não conseguia de forma nenhuma colocar em prática essa mudança dentro de mim. E foi em um processo que inclusive ainda estou fazendo, e vou falar mais a fundo desse processo que está sendo transformador aqui na minha vida, foi através de um processo com alguém que está me guiando sobre questões muito profundas da minha energia, de quem eu sou, do que eu quero fazer nesse mundo, do meu trabalho, e eu aprendi uma coisa muito importante com essa pessoa. A nossa incapacidade de falar não, ela está totalmente ligada à nossa incapacidade de segurar a tensão dos momentos. Então, por exemplo, eu, quando era mais novo, eu não queria ficar com sentimentos pendurados em cima de mim. Então, se alguém viesse falar algo para mim, me cobrasse de algo, eu preferia falar sim, do que ter que lidar com a tensão de falar não. Porque eu pensava, poxa, mas se eu falar não, o que a pessoa vai ficar pensando de mim? Se eu falar não, será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Então, eu não tinha essa capacidade de gerir essa tensão que eu imaginava que iria criar se eu dissesse um não. Veja bem, eu mudo o foco aqui agora dessas duas palavras, sim ou não, e mudo o foco agora para a tensão que existe nesse momento. Porque se você fala sim para tudo, é porque existe um momento de tensão que você não consegue lidar com ele, então você cede a esse momento de tensão. E presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui, depois que você entender, vai mudar a forma como você lida com os seus relacionamentos, com as suas conversas, até mesmo com o seu trabalho. Quando você identifica um momento de tensão, ali não está um momento para você se ferrar, ali está uma oportunidade para você se manter firme. Então, quando existe esse momento de tensão e você cede ao sim automaticamente, você perdeu a oportunidade de evoluir sobre essa tensão. Porque o problema não está no sim ou está no não, está na sua incapacidade de lidar com a tensão. Você não quer se manter numa situação onde aquilo te aperte, onde aquilo te afogue. E você pode falar, Evandro, isso é a coisa mais normal do mundo, ninguém quer isso para si. Eu concordo, ninguém quer essa tensão. Só que é nessa tensão que a gente aprende a
se tornar uma pessoa mais capacitada para estar tranquila dentro do caos, dentro do ambiente tenso. Então, por exemplo, por acaso você já viu alguma cena de luta onde você olhava para aquilo ali, para a cena acontecendo, para o momento sendo construído, que ia dar uma baita de uma confusão, onde as pessoas iam brigar pra caramba, e você via ali duas pessoas que iam brigar entre si. Você olhava para uma pessoa e ela estava tranquila. Você olhava para outra pessoa e ela estava tranquila. As duas pessoas que estavam ali para brigar, elas estavam tranquilas. Mas todo o público em redor tá preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que vão brigar? Será que não vem? Será quem é que vai ganhar? Quem é que vai sangrar? As pessoas em volta, elas não conseguem lidar muito bem com esse momento de tensão. Então elas ficam, meu Deus, o que será que vai acontecer? Meu Deus. Só que as duas pessoas estão controlando a sua tensão. Isso aqui é só uma imaginação. Vamos imaginar esse negócio aqui, tá bom? Essas pessoas que conseguem segurar esse momento de tensão não demonstram fraqueza. Ao não demonstrar fraqueza, você não permite que o seu inimigo, neste caso, enxergue em você fraqueza. E quando você não demonstra fraqueza para o seu inimigo, você também reconhece dentro de si que não existe fraqueza. Então, quando você mostra, você também vê isso em você. Só que, é claro, isso não é do dia para a noite. Isso é uma coisa que você tem que praticar. Você tem que se expor em momentos onde você precisa se manter firme no momento de tensão. E é preciso você fazer isso uma vez e se manter firme. Tá com o seu foco. O seu foco não é dar boas respostas, o seu foco não é ser a pessoa mais inteligente, o seu foco não é agradar, o seu foco é se manter firme no momento de tensão. Então, essas duas pessoas estão mostrando que conseguem lidar no momento de tensão, enquanto todas as outras pessoas em volta, esperando a briga acontecer, elas não estão nessa mesma energia interna de segurar a tensão. Pode parecer muito idiota esse exemplo, mas vai fazer sentido. Como aquelas pessoas seguram a atenção, você olha para elas e vê, são pessoas perigosas. Ou são pessoas que possuem força, mais fortes do que eu, talvez. Então, você começa a atribuir aquelas pessoas que conseguem segurar a atenção à força. Então, por exemplo, lutas do UFC, ou lutas em geral, as pessoas que conseguem se manter firmes, mesmo em ambientes tensos, em competições, onde as pessoas não cedem àquela avalanche de emoções que podem vir sobre qualquer outra pessoa que estaria ali. As pessoas que sobem no palco e podem ser até que estejam nervosas, mas elas seguram a atenção. Isso traz a sensação, a ideia de força. E isso aqui é algo muito importante para você evoluir e você conseguir falar não para as coisas. Por quê? Quando você consegue se manter neste momento de tensão e firme sobre aquilo que você quer, aos poucos você vai contando para o seu cérebro que você é forte e que está tudo bem você se manter nesse momento de tensão e estar dessa forma. Então, basicamente, você vai mentindo para o seu cérebro. Porque você está acostumado a sempre dizer sim, porque você quer tirar a atenção para lá, jogar aquele momento tenso para lá e quer resolver e ficar leve. Ai, tô leve. Ai, eu não consegui manter a atenção, então eu falei sim. Ai, foi muita pressão na hora, então eu acabei falando sim. Quando você aprende a segurar a atenção, a se manter firme e fala não, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, o seu cérebro já começa a entender que existe uma outra forma de viver que você está descobrindo agora, e essa nova forma de viver respeita quem é, de fato, você e as suas vontades. E agora eu abro para um outro campo aqui da nossa conversa. Na sua vida, você tem desejos, sonhos e necessidades. E essas 3 coisas é o que você busca durante toda a sua vida para que você se sinta bem. Não necessariamente feliz, mas para que você se sinta bem, porque felicidade é um estado.
Agora, bem é algo que de fato você precisa procurar estar. Agora, felicidade é um estado. Às vezes você está feliz, às vezes você está triste, mas você tem que estar bem acima de tudo. Bem as coisas não estão brilhando, radiando, maravilhosas, mas eu estou bem, as coisas estão bem na minha vida. Então você tem que procurar isso. Mas na sua vida você procura, basicamente, seus sonhos, suas necessidades e suas vontades. Quando alguma coisa quer vir para cima desses seus três pontos fortes na sua vida, quando algo quer prejudicar esses 3 pontos fortes da sua vida, cria-se um momento de tensão. E se você não consegue se manter, você cede à pressão e você acaba prejudicando um desses 3 pontos. Então, digamos que numa situação hipotética, você está com fome. Você vai num restaurante e você pede uma comida e essa comida, ela demora. E você está com fome. Naquele momento, a sua necessidade é de comer. Só que você não quer desagradar a pessoa que está trabalhando no restaurante, você não quer perguntar do seu pedido, porque você de alguma forma tem um pouco de vergonha, você de alguma forma se sente um pouco desconfortável em criar um momento de tensão, porque você precisa de algo e você não consegue comunicar esse algo. Então você espera, e a comida demora, sua fome, que é a sua necessidade, aumenta, mas você, por não conseguir manter ou criar esse momento de tensão para resolver essa situação, você deixa a situação acontecer, sua comida demora, pode ser que ela chegue fria, ou pode ser que, de fato ela não chegue. Então, o problema aqui é que quando você diz sim para tudo, às vezes você está simplesmente querendo afastar esse momento de tensão, e quando você faz isso e algo nesse momento de tensão briga com seu sonho, sua necessidade ou suas vontades, você está deixando de ser quem você deveria ser. E aí você perde sua autenticidade. Quando você faz isso, você se entristece. Porque é como se você não estivesse jogando no seu próprio jogo, no seu próprio time. Você está jogando no time ao contrário. Ao invés de você se ajudar, você joga a bola para o outro, para o time adversário, para ele bater o gol. Por quê? Porque você tem medo de desagradar. E quando você desagrada, você faz com que o outro fique feliz. Ou melhor, quando você não desagrada, você faz com que o outro fique feliz. Mas você implica em um desses 3 pilares na sua vida, seu sonho, sua necessidade e suas vontades. Então é importante você ter clareza sobre isso e procurar momentos na sua vida onde essas situações de tensão vêm até você, e é importante você, com calma, com discernimento, com tempo, entender como você respeita esses 3 pilares importantes da sua vida e como você comunica através de um sim ou através de um não aquela pessoa, independente de desagradar ou não, mas respeitando esses 3 pilares. Então, quando você fala um sim ao invés de um não, que quando você quer falar um não, mas você fala um sim, quando você faz isso, é porque você não consegue se curar a tensão do momento. E você não consegue respeitar o seu sonho, sua necessidade e suas vontades. E quando você não respeita isso, você fica triste contigo mesmo. Por quê? Porque você não está respeitando quem você é. Pelo contrário, ou melhor, ao contrário, quando você fala não para algo, você sabe que aquele sim que você poderia dar afetaria talvez na sua necessidade ou nas suas vontades. Não iria agregar em nada na sua vida, pelo contrário, só ia prejudicar um desses 3 pilares. E você fala um não. Quando você faz isso, você se sente muito bem. Você fica até surpreso com você mesmo. Você fala, caraca, eu tive a oportunidade de falar não e eu consegui falar não, ao invés de falar sim. Eu segurei a tensão e você evolui. E a primeira vez que isso aconteceu comigo foi excepcional. Excepcional. Eu me senti um super-herói. Porque eu entendi que eu não ia morrer e eu não ia ficar sozinho se eu falasse não para as coisas que eu queria. Sabe qual é o próximo estágio disso?
Como é que você comunica aquilo que você quer, mesmo no momento de tensão? Como é que você expressa suas necessidades, suas vontades, seus sonhos? Mesmo quando você sabe que expressando isso, você vai ter uma tensão gigantesca que você vai estar criando. Exemplos, Evandro. Como é que você comunica algo para sua parceiro, para o seu parceiro de relação, que algo não está bom e que você precisa melhorar? Como é que você comunica para o seu patrão, para o seu dono, para o seu patrão, para o seu superior, que você quer um aumento? Como é que você comunica as suas necessidades, os seus sonhos e as suas vontades, sabendo que o momento que você comunicar isso vai se criar uma tensão? E como é que você não cede quando essa tensão aparecer? Como é que você se comporta quando o outro quer reagir àquilo que você expressa como necessidade, como vontade ou como seu sonho? E como é que você aprende a lidar com todas essas emoções internamente para que você não simplesmente dê um passo avante e depois dê um passo para trás? Porque você não foi capaz de se manter firme na sua decisão de criar um momento de tensão. Isso fica para um próximo vídeo. Se tudo isso fez sentido para você, dá um curtir nesse vídeo, comenta aqui algo que acendeu aí na sua mente e eu vejo vocês amanhã. Valeu!